Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes de eu apresentar a nossa convidada, vou dar alguns recadinhos. Queria lembrar que o Sapa Justa agora está com um sorteio todos os meses para as pessoas apoiadoras. E o prêmio é um item da nossa lojinha, que é umapenca.com/sapajusta. Então, as pessoas apoiadoras desse projeto, todo mês participam do sorteio que acontece no final do mês. Então, se você acredita nesse projeto, tem condições financeiras, considere apoiar o nosso projeto e participar do sorteio. Mas se você não tem condições financeiras ou não está podendo apoiar agora, tudo bem, porque você ajuda muito comentando, recomendando, republicando esse podcast em todas as redes sociais. O nosso perfil é @sapajusta. Agora sim, vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Carol, por favor, se apresente. Meu nome é Carol Durão, eu sou diretora de cinema e TV, sou uma mulher branca, cis, lésbica, aqui do RJ, então carioca. É um prazer estar aqui no Sapa Justa. É muito bom conversar com você, Letícia. Eu que agradeço, Carol. Eu queria que a gente começasse, você já se apresentou falando que é uma diretora, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Como é que foi o caminho até se tornar diretora? Quais que foram os seus principais desafios nessa jornada? Eu comecei fazendo cinema na UF. Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho a faculdade de cinema um lugar super, super importante. Assim, eu não tenho família de cineastas, nada assim, então eu nunca tinha tido contato com o cinema antes de entrar para a faculdade. E a UF acho que foi a minha primeira família, digamos assim. Até hoje eu encontro muitos ufianos que também estão na área, fazendo mil coisas, e é sempre uma delícia, assim. Então, comecei lá e no final do curso a gente podia fazer um curta, né? Então, eu fiz um curta chamado Sistema Interno, como diretora e roteirista, e comecei bem. Fui para o Festival de Brasília, ganhei um candango, dimensão honrosa. Foi o último filme 16 da Labocine. Ainda era a época da película, filme 16mm. Depois a Labocine, que era um laboratório ali em Vila Isabel, fechou mais tarde, né, para 35, mas a parte de 16 o meu filme foi o último, assim, isso foi bastante emblemático. E depois eu segui fazendo curtas, eu ganhei um edital, da época era uma junção da Rio Filme com a Secretaria do Estado de Cultura, e fiz o meu segundo curta chamado Apocalipse de Verão, e foi super legal, rodei vários festivais com ele. E aí eu fui entendendo que eu queria me profissionalizar na área, principalmente em direção, né? Só que é muito difícil você entrar direto como diretora, né? Esse é um caminho que vai acontecendo. Então eu comecei a trabalhar como AD, assistente de direção, e eu já tinha feito assistência de direção em longa-metragem na UF mesmo, e eu já tinha feito uns 2 longas, então eu comecei a trabalhar, consegui trabalhos, comecei a trabalhar profissionalmente na área. E aí, curiosamente, eu conheci um diretor que é muito meu amigo até hoje, chamado Pedro Antônio, também diretor de comédia. E aí eu comecei a fazer várias coisas com ele, e aí comecei a pensar em fazer direção. E ele era um cara, enfim, agenda muito cheia, muitas coisas, e eu comecei a fazer algumas coisas que ele não tinha agenda para fazer, até mesmo algumas co-direções com ele. E aí, né, nisso eu comecei a dirigir muita comédia, assim, que era uma coisa que a princípio nem era muito o que eu imaginava para minha carreira, mas um pouco por esse caminho que foi se dando, assim, a oportunidade foi surgindo por ali, eu acabei indo para isso. Até porque também os filmes que tinham, assim, um orçamento maior, né, mais estruturados, eram os filmes comerciais, e as comédias, nesse sentido, são muito presentes. E eu fazia assistência de direção para ele nesses filmes grandes. Então, enfim, naturalmente eu fui trabalhando muito na comédia. Acabou que eu fui dirigir a Vila com ele, né, com uma co-direção com ele, e aí, enfim,
A Vila era um programa do Paulo Gustavo no Multishow, e aí o Pedro, por alguns motivos, outros trabalhos, teve que sair, e eu acabei ficando. E aí o Paulo, todo ano, o programa teve 4 temporadas, foi super legal, assim, tipo, e todo ano o Paulo falava, chama a Carol, era sempre uma dupla de direção, porque, enfim, tinha um switcher e o estúdio era meio longe, então a gente, enfim, se dividia dessa forma. E aí, todo ano o Paulo falava, chama a Carol, bom, claro, óbvio, né, o chamado do Paulo não é um pedido, é uma ordem. E eu fiquei 4 anos na Vila, e aí depois da Vila, outras coisas foram acontecendo que eu fui sendo levada para onde eu tô agora, Doce Família, Range Garrits. Aí eu também trabalhei no Porta dos Fundos, fiz um especial da Amazon, enfim, um monte de coisa que a gente vai fazendo, mas assim, tudo foi acontecendo na comédia. Eu acabei me tornando uma diretora de comédia, curiosamente. Muito bom. Você deu uma explicação. Eu queria fazer uma pergunta de uma pessoa leiga que sou. Claro. Eu já ouvi falar desse suíte, e esse suíte são um grupo de pessoas que acompanham ali a direção? Não, é um lugar, pode ser uma sala ou pode ser um ônibus também, né? É uma unidade, que pode ser móvel ou não, mas enfim, onde você tem, em geral, quando você tem um programa com várias câmeras, você tem esse lugar onde você monitora todas essas câmeras. Então é onde o diretor está e ele consegue, através de uma voz que sai dentro do estúdio, que é o que a gente chama de voz de Deus, falar com a equipe. Você, nesse papel de assistente de direção, você estaria ali no suíte também, no começo, ou não? Não necessariamente. Quando o assistente de direção, ele pode muitas vezes ficar no estúdio, o diretor fica no Twitter sem ele, né? E aí se falam por rádio, assim. Então, depende muito, assim. Nessa estrutura desse programa, a gente se dividia, principalmente para os ensaios, tinha sempre uma diretora dentro do estúdio marcando as cenas, né? Fisicamente, o ator vem daqui, vai para lá, e a outra diretora já no switcher marcando as câmeras. Então era uma forma da gente agilizar, digamos assim, sabe? Não ter que fazer 2 passadas da mesma cena. Vamos fazer uma passada para marcar o elenco e depois a gente vai fazer uma passada para marcar as câmeras. Não, enquanto a gente marcava o elenco, já ia marcando as câmeras, já ia fazendo todo mundo junto. Não sei se ficou claro, assim. Não, deu para entender. Quando você falou que fez faculdade de cinema, foi na faculdade de cinema que você se identificou como, eu quero trabalhar com direção? Ou você falava assim, tô vendo uns filmes aqui, eu acho que me inspiro em diretores, diretoras, como é que foi? Cara, assim, é um processo, né? Porque as pessoas acho que tem uma ansiedade quando as pessoas entram na faculdade, mas o que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer, né? E sempre aconselho as pessoas a experimentarem. Do mesmo jeito, quando a pessoa também tem. Hoje em dia tem muito curso técnico, né? De audiovisual. Acho que se a pessoa. Vale muito pesquisar a área antes, mas ela pode também fazer mais um curso, tentar entender o que ela gosta. Mas na faculdade, cara, eu nunca pensei muito em fazer outra coisa. Assim, para não mentir, eu pensei em fazer câmera. Ah, Só que, assim, eu sou uma pessoa baixinha, magrinha, então eu falei, não vai dar muito certo. A câmera pesa 16 quilos. Eu sim. acho que eu não vou conseguir Aham. segurar essa câmera por muito tempo. E eu queria fazer Steadicam, que é uma coisa, para quem não sabe, o Steadicam ele é um equipamento para você suavizar o movimento de câmera, né? Para você estabilizar o movimento. Só que ele é um colete agarrado no corpo do câmera. Sim. E esse colete, você encaixa a câmera nele, e aí você vai conduzindo a câmera e a haste que tem entre o colete e a câmera tem uma série de molas que estabilizam o movimento. Só que assim, isso é pesadíssimo, isso é super pesado, entendeu? E eu achando, vou fazer estética, é nada, né? Acabar com a coluna no primeiro ano não ia conseguir. Então, assim, eu fui entendendo também, né? Quando você entra, você não conhece os equipamentos, as coisas, né? E aí, conforme eu fui entendendo, eu fui vendo, bom, se não dá para fazer câmera, que é realmente onde a gente define a imagem, ali o quadro, né? Eu acho que vou ficar na direção, então. Mas para chegar
a fazer, né, como diretora, foi um longo caminho, assim, eu fiz mais de 10 anos de assistência de direção, sabe? Eu fiz, sei lá, um monte de longas, um monte de comerciais, um monte de curtas. Então, eu acho que é uma trajetória, sabe? Tem gente que chega na direção pelo roteiro também, tem gente que chega, já começa desde cedo na direção, porque, né, às vezes a pessoa tem um pai, tem alguém que já é diretor e acaba. Enfim, mas meu caminho foi pela assistência de direção. Ah, muito bom. A gente escuta muito falar assim, né, de diretor de tal filme, de repente você começa a consumir esses produtos de série também, e falar, tem um estilo de direção. Como que isso é feito assim na prática? Você conseguiria explicar assim pra gente? E também se você consegue falar um pouco da sua evolução nesse campo, assim. Eu acho que quando você pensa assim, em estilo de direção, que tem muito uma coisa dos gêneros, né? Os gêneros de direção, eles trazem assim, algumas formas de linguagem que muitas vezes se repetem, né? Tentando dar um exemplo, pensando num público mais leigo, assim, né? Toda vez que a gente vai ver aquele beijo, em geral, antes do beijo, você tem duas pessoas que se olham e essas duas pessoas se olham e se encantam uma pela outra, e isso muitas vezes pode ser traduzido por um close da pessoa que olha em slow para outra, e aí o outro também olha em slow para ela, né? E aí você tem uma música que joga esse encantamento. Então, isso é um encontro amoroso, né? Da maneira mais usual que ela pode ser filmada, né? Então, eu acho que tem uma série de linguagens que são já associadas a alguns estilos, né? E eu acho que o grande barato que cada vez mais a gente tem visto é essa mistura, né, de gêneros e os estilos que a princípio, você estava pensando num determinado lugar e indo para outro, né? Isso tem acontecido numa série de filmes, acho que o mais, talvez, emblemático de tudo isso seja o Parasita, talvez. Mas eu comecei a minha carreira fazendo muito programa de estúdio, né? Eu comecei no Multishow, eu fazia Ferdinando Show, depois eu fui fazer a Vila. E a Vila é um sitcom, então é uma locação única e você tem várias câmeras e você capta aquilo de uma vez, né? Então, por exemplo, é muito diferente de um filme. Um filme, ele é feito numa série de ambientes, né? Então, ele tem várias locações, né? Ele não é filmado da mesma maneira que um programa de estúdio ou mesmo que uma novela quando ela é feita em estúdio também. Eu fui migrando de um tipo de produto para outro, né? Eu fui indo depois para dramaturgia, né? Tanto longa-metragem quanto série, né? O Rensga Hits, por exemplo. E aí você vai entendendo não só, né, a demanda do que você está trabalhando na hora, está pedindo de você, mas também o que aquela história quer contar, né? O Rensga, por exemplo, é uma melodramédia, né? Que é sobre uma protagonista que carrega a história, né? Então, quando a gente pensou a série, a gente entendia que a câmera ia com ela, né? Porque quem carrega a história é ela. Então, a gente trabalhou muito com o Steadicam, o Steadicam que eu um dia sonhei em fazer, faço como diretora, né? Digo ali para a pessoa como ele deve fazer. O Stead no Rensga é muito presente, assim, porque ele é um estabilizador de movimento, mas que ele traz uma coisa humana no movimento dele, né? Você tem uma presença, você sente que é muito diferente de um trilho, por exemplo, que é um movimento mais linear, mais estabilizado, mais suave, mas mais distante também, né? Então, nesse sentido, a gente vai entendendo como é que aquela história, o que aquela história necessita para ser contada, né? E vai criando um pouco a decupagem, né, em cima disso. Você está falando do Rensga Hit? Depois que a gente combinou de gravar aqui, eu fui atrás de alguns trabalhos seus e fui lá no Globoplay, que tá Rensga Hit. Quem quiser assistir, é muito bom. E eu tenho que confessar, quando eu fui assistir, eu falei assim, é sobre sertanejo, que não é o ritmo que eu mais escuto, apesar de gostar muito de Marília Mendonça. Mas não é, assim, o ritmo que eu mais consumo. Então, eu fui ver, assim, fui ver com certo preconceito, por causa do ritmo.
E eu saí completamente apaixonada, porque é muito bom. E outra coisa, eu estava inclusive vendo coisas antigas no Globoplay, tipo, sou muito fã da Fernanda Young, então estava revendo, às vezes eu fico vendo os normais, estava revendo os Aspones, e falando assim, nossa, como a comédia brasileira é boa. E depois eu fui ver o Hans Garrit e falei, nossa, tem muita coisa nova boa também. Porque você falou que é uma dramédia, e eu ri e me emocionei. Tipo, eu tava rindo, tem um episódio lá pro final, 10 minutos depois eu tava chorando. Aí minha namorada começou a rir de mim porque eu tava chorando. Foi bastante divertido. E aqui tô falando muito da série porque eu acho que as pessoas elas têm que ver, porque é muito boa. E que você começou a contar, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a direção dessa série, como é que foi trabalhar nesse projeto, porque para mim assistir foi uma gostosa surpresa. Ai, que bom. O Rensga, quando eu entrei, eu também não gostava, não ouvia muito sertanejo, nem pensava se eu gostava ou não, né? E aí, bom, vou fazer uma série de sertanejo. Eu já tinha, na verdade, eu já tinha feito um clipe da Lauana Prado, Hum. da música Sua Mãe Tá Nessa, que é sertaneja, eu tinha adorado, ela é super legal, uma querida, ela até faz uma participação agora na segunda temporada com a gente. A segunda temporada estreia dia 26 de setembro, então quem não viu ainda a primeira, corre para ver, porque já, no 26 de setembro, a gente tem a estreia da segunda. Bom, mas aí, enfim, ia fazer uma série de sertanejo, logicamente, a primeira coisa que eu faço toda vez que eu começo algum trabalho é estudar o máximo possível do universo desse trabalho, né? Porque a gente precisa saber tudo, tudo. É uma espécie de investigação, CSI, meu Deus, eu quero, né, me deixar tomada por isso aqui. Então, fui ouvir sertanejo. E assim, aí até um dia, quando saiu a primeira temporada, eu lendo um Twitter que era assim, a pessoa falava, pronto, Reis Garrides, conseguiu, acabou com a minha vida, agora estou viciada em sertanejo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, eu também fiquei viciada em sertanejo. Marília Mendonça, então, nem se fala, né? Acho que uma das maiores perdas, né, que a gente teve na música brasileira, né? Mas até a história do Rensga, a história da Raíssa é um pouco baseada, né, na Marília Mendonça, assim, o roteiro brilhante, incrível, cheio de ganchos, como a gente chama, né, o final, por que as pessoas não conseguem parar de ver Rensga Hits? Porque Rensga Hits, no final de cada episódio, tem um gancho que leva para outro, e você não consegue, tipo, precisa saber o que vai acontecer, de qualquer maneira. Então, eu sempre brinco com as pessoas, assiste Rensga Hits e eu te desafio a conseguir parar no primeiro episódio. Esse é o desafio, porque você não vai conseguir parar. Você vai querer ir pelo menos pro segundo, porque é muita coisa que acontece, é saber o que vai acontecer. Então, o roteiro da Renata Correia, chefe de sala, né? Enfim, maravilhosa, brilhante, né? A partir de uma ideia da criação da Carol Alckmin. E quem me chamou para fazer foi a Maíra Lucas, produtora, junto com a Gabriela Lima, da Glass. E eu ia fazer o Doce Família primeiro, e aí a gente estava no processo, e o filme ia rodar, só que estava ainda naquele momento de volta, aquele momento de pandemia, que você não sabe se já dá para filmar, se não dá e tal. E aí, enfim, aí acabou que a distribuidora achou por bem melhor segurar um pouco mais de tempo, esperar um pouco mais. E aí foi esperando, esperando, até que acabou que o Henrique saiu antes, e aí a Glass me chamou para fazer a direção de alguns episódios. Eu acabei, enfim, ficando até mais do que eu imaginava, assim, que é um processo muito... É uma série que a gente percebia que ela ia dar certo já no set de filmagem, porque o set é um lugar com muitas pessoas e muitas pessoas fazendo coisas muito técnicas. Então é muito difícil que a equipe consiga ter tempo e mesmo, enfim, né, calma, interesse no que está acontecendo ali dentro da cena. Claro que você tem várias funções que são muito relacionadas, né, como continuidade ao conteúdo em si, mas você tem muitas funções que são muito técnicas que, enfim, a pessoa não precisa estar prestando necessariamente atenção na cena que está acontecendo ali para realizar, né? Às vezes ela está colocando um refletor lá longe, né? Mas, cara, a gente percebia um envolvimento da equipe que era diferente.
A gente percebia que as pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo. Mesmo você gravando uma série, como um filme também, você não grava numa ordem cronológica da história, né? Você meio que grava por locações. Vamos entrar aqui no Espetinho da Carol, que é uma locação lá da série, né? Então vamos gravar tudo disso. Depois a gente vai entrar em outra locação, vamos gravar tudo disso aqui. Então isso acaba que você vai contando a história meio por partes, né? E fora da ordem cronológica. Mas mesmo assim a gente percebia um interesse muito grande, né, da equipe. Qual é a cena que vai gravar hoje? O que vai acontecer? E às vezes você percebia que as pessoas se aproximavam o máximo possível para poder ouvir o que os atores estavam falando, sabe? E tinha uma determinada cena lá no 6º episódio, uma cena do casal principal, do Rensga, enfim, acho que todo mundo já deve ter visto a primeira temporada, mas para quem não viu, um pequeno spoiler, era o término do Love Plot lá da Raíssa com o Enzo. E você via uma enorme expectativa da equipe. Essas cenas vão terminar. Sabe? Então a gente começou a perceber já ali que aquilo ia dar muito certo. Porque, cara, isso não era normal o que estava acontecendo, entende? Esse interesse não era... era raro, assim, né? Então foi um processo muito feliz, muito bacana. A primeira temporada a gente estava voltando da pandemia, então ainda tinha isso, né? Que as pessoas estavam podendo se encontrar novamente, né? Claro, tinha uma série de protocolos, testes, e mesmo da gente não poder sair, né? Ter que se manter meio isolado como equipe e tal. Mas, cara, foi muito emocionante nesse sentido. A primeira temporada a gente gravou toda em Goiânia, né? Não fez... Essa segunda e terceira temporada a gente já fez uma parte Rio, uma parte Goiânia, mas, enfim, então tinha, assim, uma sensação muito boa de estar reencontrando as pessoas num projeto incrível, que a gente sabia que ia tocar o coração das pessoas, sabe? E de um jeito muito original, assim. Sensacional. Eu lembrei, quando você estava falando também, uma coisa, que tem um episódio que tem uma participação de Gali Galó e o... Gali Galó e Gabel. Gali Galó já participou aqui do Sapa Justo também, para falar de Queer Angel. Ai, que legal. Que legal. E uma das coisas boas também da série é que, como eu sabia, via antes quem que produziu, quem que escreveu, fui por você e tal... E o início da série também já demonstra que vai ser isso. Eu, como uma mulher lésbica, eu tô assistindo ali, e eu sei que eu não vou ser daqui a pouco ofendida, sabe? Você conseguir ter conforto em uma série de humor, porque às vezes você vai assistir uma coisa e fala assim, daqui a pouco eles vão falar alguma atrocidade. E eu tenho visto que essas coisas têm sido muito impactantes, né? E eu dei uma pesquisada sobre a série, acho que é tudo muito diverso, a equipe é diversa, né? Isso impacta no humor, impacta na acessibilidade das histórias. Como é que você acha que isso é na parte da produção, no que isso desenvolve ali? Eu acho que impacta muito, né? Você ter uma diversidade na equipe, né? Desde o início, assim, né? Eu acho que nesse sentido a Renata Correia é muito atenta a isso, né? Já na sala de roteiro, né? E depois também no próprio set, que eu acho que você acaba construindo um espaço de diversidade de olhares, né? As pessoas têm são muitas pessoas olhando para aquilo e conseguindo dar um feedback, né? Do como aquilo está batendo, assim, né? Isso é por demais importante, porque não tem muito como fugir, assim, a gente enxerga muito também o mundo pelos nossos sapatos, né? E eu costumo brincar, dizer que a direção é o exercício da empatia sempre, né? Você está sempre tentando se colocar no lugar de um outro personagem, sabe, para entender onde ele está, de onde ele parte, para onde ele vai, o que constitui aquele lugar no mundo daquele personagem, né? E você faz isso com vários, para você conseguir dirigir alguém e dizer, cara, acho que isso aqui tem que ser dito nesse tom, né? Porque ele está sentindo desta maneira. Se colocar no lugar do outro é fundamental. Acho que na direção, no roteiro, não tem como fazer sem isso, assim.
Só que muitas vezes o nosso olhar ele tem limitações que a gente mesmo não percebe. E eu acho que hoje o que a gente está vivendo é uma tentativa de expansão, de passar para o outro. Olha, você não tá na minha pele, você não vive isso, mas tenta ver pelo meu prisma, né? Então, quanto mais diverso for a sua equipe, quanto mais diversa ela for, quanto mais pessoas diferentes estiverem ali, mais assim, campos de visão, vou chamar assim, né? Você é capaz de cobrir, né? Então, acho que isso no Rensga é muito presente, né? E o Rensga também ele se propõe a uma tentativa de criar imaginários que a princípio não são óbvios, ou alguns vão até dizer que não existem, né? Como, por exemplo, a gente tem uma dupla de sucesso na história que equivaleria a Sandy Júnior, mas que é o Theo e a Tamires, mas que são um casal de irmãos gêmeos pretos. Ah, mas isso não existe no sertanejo. Mas no imaginário que a gente quer construir existe. Uhum. Então vai existir aqui sim, sabe? E isso é muito importante para que as pessoas possam quebrar barreiras mesmo, né? Abrir a cabeça. Acho que tem a Bridgerton da série da realeza, que tem, Uhum. né, personagens negros também. Eu não vi, eu não posso falar muito, mas já é uma quebra de paradigma incrível, assim. Então, mesmo o personagem do David Cafajeste, que é um personagem do Angel, que é um cantor de sucesso que acaba depois, mais um spoiler, para quem não viu, pula aí perto para frente, pula essa parte. Que ele acaba se assumindo gay, então, mas isso não existe no sertanejo. Muita gente acha que existe, e se não existe, deveria existir, né? Vamos abrir espaço para que exista, né? Vamos mostrar que isso não tem nada demais, né? Vamos conciliar ideias a princípio inconciliáveis. Eu acho que isso é a função do audiovisual, Uhum. né? Num certo sentido. E no Doce Família, igualmente, eu acho que a gente também trabalhou muito isso, né? A gente também foi buscando olhares diversos para conseguir fazer uma comédia que não fosse ofensiva em nenhuma instância, sabe? Então, acho que é importante. Não, eu acho que a papa da ficção é isso. E às vezes a gente retrata a sociedade tá de um jeito e a ficção vai retratar atual e às vezes faz o oposto, né? Preciso que a gente veja na ficção para trazer para a sociedade. Então ela, tipo, vai se mesclando com isso, acho muito importante. E até para questionar quando a gente já acompanha sertanejo e não vê muitas pessoas negras no sertanejo. Por quê? Quando você vê ali, olha ali, ó como é possível, né? Na ficção é possível. Então, acho que é essencial. Você começou a contar sobre Doce Família, né? Vamos falar sobre esse filme que estreou essa semana ou semana passada na Netflix? Esses dias por aí, né? Estreou sexta-feira, a gente está na quarta, há menos de uma semana na Netflix. E começamos no top 4, no dia seguinte da estreia, estamos aí no top 2. Então tá indo super bem, assim, o filme tá super visto. Ai, que legal. Eu assisti também e fiquei pensando em várias coisas, porque eu comecei a falar sobre essa coisa de assistir uma comédia e relaxar sem ser uma coisa que vai ofender alguém. E eles trazem uma temática sobre autoaceitação, né, gordofobia, e eu penso que alguns anos atrás, outro dia, e querendo ou não, principalmente na comédia brasileira, existia muito humor sobre o peso, né? Você via várias comédias, era peso, era o corpo da pessoa, principalmente mulheres, o humor estava muito focado nisso, e agora vem uma comédia que tá aí, você falou que tá no top 2 que é uma oposto disso, né? E brinca muito bem e é divertido. Conta um pouquinho mais sobre pra gente como é que foi a direção desse filme. Acho que o Doce Família, ele é um filme que ele quer falar sobre pressão estética feminina, né? Sobre como os padrões sociais vêm com tudo, né, em cima das mulheres, né? As mulheres são muito exigidas, né, o tempo inteiro e em especial a nossa protagonista, que é a Tamara, é uma mulher gorda que ela quer casar com o vestido de noiva da mãe que casou grávida dela. E aí ela, a princípio,
reluta, não, mas a mãe tem uma empresa de emagrecimento, uma chamada Enxuga Mais, mas que, enfim, tem tantas aí, né, no mundo, a gente vê tantas iguais a essa, mas ela reluta, mas ela acaba, enfim, apesar de ser uma pessoa super desconstruída, super com a dona da sua própria autoestima, vai casar, tem um negócio próprio, tá apartamento, tá tudo certo na vida dela, mas apesar de tudo isso, a Tamara acaba escorregando e se enrolando na situação e cedendo às pressões e tentando emagrecer para caber no tal vestido, porque o vestido, enfim, ainda tem um peso da relação dela com a mãe, de um potencial de identificação numa relação que é muito complicada entre mãe e filha ali. E aí eu brinco que a Tamara é uma heroína perfeita, assim. Então, se ela se enrolou, qualquer um pode se enrolar. Uhum. Porque ela é uma pessoa super cheia de pautas, militante, sabe? Super desconstruída, autêntica, e ela se enrola. Então, acho que a primeira coisa é que o Doce Família e o roteiro da Carol Garcia, maravilhosa, que partiu de um original mexicano, que era um original que a gente tinha 1000 questões em relação a ele, sabe? Principalmente por isso que você colocou, de fazer piada com o corpo do outro, sabe? Que é uma coisa que a gente entendia que era função oposta, né, do filme. Uhum. A gente quer falar de gordofobia, a gente quer falar de pressão estética, a gente quer falar de tudo isso, e aí a gente, não, peraí, o humor está exatamente nesse momento, e eu acho que essa é uma grande questão, né, que vem sendo debatida, assim, né, que é de se reinventar mesmo. A gente entendeu que não tem graça aquela piada que deixa o outro constrangido, que é muito melhor rir com alguém do que rir de alguém. Então, eu acho que a gente está realmente precisando rever e renovar o que é engraçado ou não, né? Então vamos nos esforçar mais e vamos fazer piadas sem ofender ninguém. Esse é um ponto. E aí o Doce Família, então a Carol Garcia partiu de um roteiro desse mexicano e tinha a proposta para a gente chegar nessa versão brasileira do filme. E aí o maior desafio era isso: como é que fala de temas que são tão espinhosos, né, delicados e tabus em algum sentido, porque ninguém, né, as pessoas não falam muito desses temas, assim, são sem também ficar uma coisa chata, panfletária, sabe? Sim. Porque eu entendo a função social da comédia nesse lugar de você... As pessoas chegam muito cansadas do trabalho, as pessoas trabalham muito, sabe? Assim, eu tento sempre pensar na pessoa que chegou ali, ela quer sentar no sofá dela, se ela vai botar uma comédia para ver, ela quer relaxar, ela quer, sabe? Uhum. Mas isso não é o oposto de você trazer alguma reflexão, ao contrário. O Paulo Gustavo, ele sempre falava muito isso, sabe? Você pode e deve juntar um filme engraçado com uma boa mensagem, né? Não é à toa que Minha Mãe é uma Peça 1, 2, 3, são, assim, maravilhosos, né? E o 3, principalmente, né? Que tem a coisa do casamento, do filho gay, tem uma mensagem linda, enfim. Então, assim, a gente entendia que isso era possível de fazer, mas a gente queria fazer também de uma maneira que fosse leve, divertida, que as pessoas chegassem em casa e vão assistir um filme e aí a pessoa vai rindo, vai rindo, vai rindo, vai rindo. Quando ela vê, ela já se desarmou, daqui a pouco ela está refletindo sobre o que você está colocando, sobre o que a história está contando, sabe? Eu acho que a força da história, ela é maior do que tudo, assim. Então a gente quis muito contar essa história dessa família, que é uma mãe, essa mãe que é a Verônica, que, né, que trabalha nessa empresa de emagrecimento, né? A Tamara, que é a filha dela, e as duas irmãs. Então a gente quis contar essa história de uma maneira que, sei lá, eu costumo dizer que é um filme para ser visto em família. Sentem, assistam, debatam as situações que vocês já viveram com certeza 1000 vezes e nunca falaram sobre, sabe? Tipo, sintam-se à vontade a partir da história da Tamara para também repensar as suas próprias histórias, né? E entender se esses padrões que estão sendo impostos para a gente realmente interessam. Será que interessam? Né? Então, essa eu acho que é uma pergunta assim, que o filme
leva as pessoas a fazer, e eu acho que é um pouco por aí o sentido do trabalho, sabe? Eu acho que ele é bem isso que você falou, porque ele vai colocando as coisas, mas também ele não te massacra, né? Olha, isso aqui é assim, 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 assado. Vai de forma leve. Poderia ser uma outra história, imagina, se fosse outra história de você se desentendendo com sua mãe, mas traz tipo, a história mais antiga que a maioria das mulheres vivem com essa relação de mãe. E o que eu acho interessante também, não dando spoiler, mas o que eu acho interessante é que mostra o lado da mãe, assim, não defendendo, mas humanizando as pessoas que estão ali na relação dentro de uma comédia. Então, acho que foi muito bem executado, sabe? Eu acho que isso que você colocou agora, né, da humanização dos personagens, é algo sempre muito importante nos roteiros, assim, porque senão fica raso, sabe? Porque as pessoas são complexas, elas podem ter Isso. milhões de defeitos, mas elas com certeza têm muitas qualidades, e vice-versa. Então, quando você chapa alguém e quer dizer, ele é o vilão da história, peraí, por que ele é o vilão? Então, calma aí, vamos olhar o que trouxe esse personagem até aqui, né? E quando você faz isso, você cria uma coisa que é chamada dimensão, né? Você traz uma dimensionalidade para aquele personagem. Ele tem uma complexidade, ele não é uma coisa única, né? Ninguém é. Então, por que se na vida ninguém é, por que nos filmes será, né? E aí um personagem como a Tamara, né? Ele é um personagem maravilhoso, que eu acho que são, assim, de certa forma, as personagens que me interessam também, né? É uma personagem super autêntica, mas super vulnerável também, porque não dá para você falar de autenticidade sem você falar de vulnerabilidade, entende? E Verdade. isso que a gente precisa estar cada vez mais jogando na roda, sabe? A gente erra, a gente tropeça, a gente fracassa, sabe? As vitórias, as medalhas de ouro na Olimpíada são os momentos raríssimos, entendeu? Então, a vida é também sobre isso, né? Então, por que não versar sobre isso de uma maneira que eu acho que aí a comédia é maravilhosa, né? De uma maneira um pouco também rindo de si mesmo, porque, enfim, né? É a vida, faz parte dela. Verdade. Perfeito. Ainda no assunto de comédia, como a gente estava nesse ponto, eu lembrei que eu assisti recentemente um documentário da Netflix também, que chama Stand Out, que ele conta a trajetória, assim, dos comediantes LGBTQIA+, mas nos Estados Unidos ali, né? Só que é mais de stand-up, assim, esse nível lá, que é muito forte nos Estados Unidos e nos anos 80, 90, faz a trajetória até hoje. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tem uma comediante que chama Margaret Cho, que é uma mulher bissexual, e ela fala uma coisa que eu gravei, que é assim, tipo, mulheres queer são ótimas comediantes porque não se importam tanto com o que os homens pensam. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Se você, nessa área, com diretoras, autoristas, se você vê, o que você acha que pode trazer mulheres queers, LGBTs, pode trazer de único e revigorante, assim, para a comédia? Eu acho que a gente está muito acostumado a não se adequar, né? E eu acho que, assim, pelo menos eu como mulher lésbica, eu não me adequo a nada que esperavam de mim, assim, sabe? Por Sim. exemplo, tipo, casar com vestido de noiva. Juro, quando eu fui fazer o Doce Família, meu Deus, deixa eu parar para entender o que é esse desejo, né? Aí, de Uhum. novo, o exercício da empatia na direção, porque esse desejo passou longe da minha pessoa, eu não tô nem aí para isso, entendeu? Então, e aí Compreendo. foi muito legal. Foi muito legal, porque eu fui conversar com várias pessoas e eu vi o quanto isso é real, o quanto milhões de mulheres emagrecem para o dia do casamento, e sair na foto, né, dentro do vestido Ah, que querem lá, enfim. Esse é um exemplo das tantas inúmeras coisas, né? Desde realmente não namorar um homem, eu não vou, desculpa, não vai rolar. Então, assim, desde sempre acho que a gente é acostumado a não se adequar. E aí a inadequação, ela é uma chave de comédia, né? Como, enfim, e uhum. principalmente de comédias que têm alguma mensagem, né? Então, sei lá, acho que nesse sentido eu concordo aí
com a colocação, né? Porque acho que a gente é acostumado a entender que a vida, ou pelo menos aí descobrindo sempre na vida, né, que existem outras possibilidades que não aquelas que estão pré-determinadas por um padrão social, né? Então você vai abrindo, né? Você vai descobrindo que outras coisas podem estar certas também, podem ser melhor para você. Achei interessante isso que você falou da inadequação, porque talvez isso abra um precedente de ter um pouco de empatia, né? Já que a gente não se encaixa no que é dito, a gente talvez tenha um olhar para, isso não faz sentido para mim, mas tudo bem, deixa eu entender como é que faz sentido para outra pessoa. Isso é rico, né? Exatamente. É muito rico. E esse é o olhar que você tem que ter quando você está construindo personagens de ficção, né? Seja no roteiro, seja na direção, seja no trabalho de ator, né? Sem isso, não tem como ir adiante. Então, acho que é nesse sentido também a riqueza do trabalho, né? Muitos atores falam, né? Ai, como é bom poder construir alguém tão diferente de mim, né? E é incrível mesmo, né? De fato, é um trabalho que merece todo o reconhecimento, porque é de uma dedicação enorme. Nesse meio, é um meio receptivo, primeiro receptivo a mulheres, né? E segundo receptivo a mulheres LGBTs. O cinema ainda é um meio, né, majoritariamente masculino, assim. Eu acho que eu até tive muita sorte, assim, de encontrar parceiros tão bacanas no meio do caminho, né, e que me deram oportunidades, independente, enfim, nunca pensaram sobre isso, né, ou se pensaram, enfim, nunca foi uma questão. Mas eu acho que a maior dificuldade ainda de você ser uma mulher no comando, né? Tipo, e aí, seja em direção de fotografia, né? Seja em qualquer área do audiovisual, é conseguir fazer de um jeito que não é o que se espera, né? Da maneira clássica masculina. As coisas são feitas, verticalizadas. Eu vou aqui dar uma série de ordens, vocês todos cumpram as minhas ordens, porque eu sei tudo o que deve ser feito, né? Então, isso para mim é muito demodê, entendeu? Para mim não faz nenhum sentido, sabe? O cinema é uma arte absolutamente colaborativa, né? Onde quanto mais eu ouvir a opinião das pessoas, mas eu vou enriquecer o meu olhar como diretora, né? Então, assim, se tem algo que na cena incomodou alguém, isso pode vir a incomodar numa escala, depois, quando a obra for vista, a milhões de espectadores, ou a 100 espectadores que seja, sabe? Isso já vai ser ruim para mim, eu não quero. Então, vem cá, deixa eu ver o que você está falando aí. Deixa eu ver, deixa eu ver se faz sentido, deixa eu pensar aqui. O que não significa que eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, mas eu quero ouvir, porque eu vou dar uma avaliada aqui, sabe? Eu vou dar uma detalhada, porque eu sou muito detalhista, entendeu? Então as pessoas confundem muito você pedir a opinião dos outros com você não saber o que você quer. Não é porque eu estou pedindo a sua opinião que eu não sei o que eu quero. Eu sei absolutamente o que eu quero, só que eu vou ouvir você como mais uma das 1000 pessoas que eu vou ouvir, porque eu preciso absorver tudo, porque o momento que se faz o filme, ele é muito curto, né? A gente filma um filme em 5 semanas, sabe? E você precisa ali dar conta de tudo, né? Então, você não quer que seu filme escorregue em nada, né? Nem seja numa piada ruim, seja em ficar datado em alguma coisa, né? Então, quanto mais gente atenta àquilo ali, melhor, né? Então, eu sou uma pessoa que valoriza muito, né? A troca, a escuta, né? Mas eu sei o que eu quero. Então, assim, acho que esse é o desafio da direção para as mulheres hoje, né? E direção é até essa ideia de cargos de comando mesmo, né? Sim. Como é que cria uma outra maneira de comandar que não é a maneira que o imaginário coletivo de uma sociedade masculina criou? Vamos pegar as armas e adiante, exército! Não, gente, não é isso, entendeu? Sabe? Então, enfim, tô obviamente fazendo aqui uma brincadeira, mas só para dar essa ideia do que eu quero dizer.
Nossa, eu acho que aplica com certeza em qualquer cargo de direção, cargo de gerência. Isso que você falou, eu tô aqui revendo todo o meu passado de trabalho. E essa frase que você falou, eu amei. Não é porque você quer escutar os outros, não é porque você não sabe o que você quer, né? Porque isso vai alimentar o que você já sabe, porque você vai ter outras perspectivas sobre o que você já decidiu ou o que vai decidir. Isso é sensacional. Eu amei. Exatamente, é uma ótica colaborativa mesmo. E aí o cinema, que é um trabalho em equipe, ele precisa ser feito desse jeito, mas ele também, obviamente, né, precisa de um comando, né? E muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. Uhum. Sensacional, eu amei. Eu queria saber de você, que você contasse assim pra gente os seus projetos futuros, que você almeja. Você pensa em fazer outra coisa fora da comédia? Se tem alguma história aí que você ainda não explorou, mas queria explorar, queria saber sobre o seu futuro. Cara, eu adoro fazer comédia, acho que ainda vou fazer muitas, se Deus quiser, assim. Tenho muita vontade de fazer uma comédia que beire mais um absurdo. Eu acho que a gente está vivendo um pouco essa época, sabe, de caos. O desastre já faz parte do nosso cotidiano, é a fumaça Sim. que tá aí, uma série de cidades, e não, nada para, nada para. Vamos aqui respirar essa fumaça tóxica, não tem problema. Ai, A gente gente. continua trabalhando 44 horas semanais, sabe? Tipo, pra mim tinha que Uhum. estar tipo pandemia, bota máscara e fica em casa, porque assim, tá todo mundo saindo na rua, respirando esse troço e tá tudo certo, como se nada estivesse acontecendo. Então, eu acho que a gente está vivendo numa época de caos e fim de mundo adiado a cada dia. Todo dia a gente adia o fim do mundo um pouquinho, né? Então, eu preciso tratar disso e eu quero muito fazer alguma comédia que trabalhe esse absurdo desses tempos, né? Também de maneira a levar as pessoas a refletir sobre isso, que eu acho que sempre é o que me move adiante, assim. Mas sim, tenho muita vontade de voltar a fazer filmes de um cinema mais autoral, artístico, como os curtas-metragens que eu fiz no começo, né, da carreira, mesmo drama, porque eu adoro. O Reis Garritz é super melodrama e eu Uhum. adoro também as cenas de drama, assim, é uma delícia de fazer. Então, só não dá muito para adiantar, porque, enfim, né, cinema é aquela coisa, a gente vai criando os projetos e demora muito para sair, então a gente tem sempre, sempre não consegue muito adiantar nada. Mas eu acho que o importante é a gente contar sempre boas histórias, sabe? Eu acho que esse é o Uhum. foco, assim, principalmente histórias sobre protagonistas femininas. Eu acho que isso muito me interessa, assim. Por favor, continue que tem sido excelentes as obras que eu assisti até então, tenho gostado bastante. Legal. Carol, a gente está terminando a nossa conversa aqui, mas antes de acabar, eu queria saber se você tem uma indicação para as pessoas que nos escutam, se você tiver. Assista Reis Garritz, segunda temporada, 26 de setembro, e Doce Família já disponível na Netflix. Tô brincando, não é só isso que eu vou indicar, não vou só fazer minha autopropaganda. Mas são boas indicações. Mas também são boas. Ainda mais, ó, já vê a primeira temporada do Rensga, já emenda na segunda, e Doce Família não perde. E tenta ver em família, então, que é uma terapia pronta. Mas eu também quero indicar um livro, que na verdade é um livro de. São quadrinhos, mas que se chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, que é de uma sueca chamada Liv. Aí o sobrenome dela é complexo, eu espero estar falando certo. Liv Stromquist. Mas é muito legal porque ela através, né, de desenhos e de quadrinhos, ela consegue fazer introdução a temas que são muito complexos, né, sobre o patriarcado, sobre feminismo, sempre trazendo muito conteúdo, assim, então conteúdo filosófico, histórico, político, mas de uma maneira muito, assim, irônica, divertida, crítica. Então, você vai lendo uma coisa
você acha que está lendo são uns quadrinhos aqui, quando você vê, você está, nossa, refletindo um monte, assim, e entendendo bastante sobre essa história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, que é o subtítulo do livro, que se chama A Origem do Mundo. Nossa, eu amei, eu já quero, já vou anotar aqui que eu já quero. Gostei bastante. Não, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Ela tem mais 2 livros, que pelo menos que eu conheça, talvez tenha mais, não sei, que um se chama Rosa Mais Vermelha Desabrocha, ou Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, e outro Na Sala dos Espelhos, Autoimagem em Transe, ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. Então, assim, ela é uma filósofa maravilhosa, uma super entendedora de mil assuntos. Me interessei em todos. Que exatamente, não são todos incríveis, e ela faz quadrinhos, você fica ali lendo e com humor sensacional, assim, é impressionante. Essa autora é imperdível. É perfeita indicação, conversa maravilhosa. Antes da gente acabar, eu quero que todo mundo que assistiu aqui, quando for compartilhar esse episódio, marque o Sapa Justa, que eu tô vendo gente compartilhando, me marcando, depois eu não vejo. Eu queria convidar também as pessoas que querem fazer parte da nossa comunidade a entrar no nosso grupo de Telegram. Hoje em dia, 80% dos episódios estão vindo de lá. O povo conversa, gente. Vamos transformar esse episódio. Então, quem quiser juntar com a gente, é uma comunidade muito interessante. Se você gostou também, pode deixar aqui o que você achou desse episódio, se estiver ouvindo pelo Spotify. É isso, compartilhem. Eu queria te agradecer demais, Carol, adorei a nossa conversa. Eu estava empolgada e eu queria te falar que foi melhor do que eu imaginei, porque eu gostei muito de tudo que a gente conversou aqui. Legal, Letícia, é um prazer, adorei o podcast, uma iniciativa maravilhosa, achei muito engraçado o slogan, nem sempre é justo, mas sempre sabe. Muito bom, parabéns. Eu que agradeço, e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.